Olá, eu sou Sinara Bastos, psicóloga, facilitadora de aprendizagem corporativa, e esse aqui é o Pod Widen. Oi, gente! Meu nome é Fernanda Guimarães e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Widen, o programa que compartilha conhecimento, informação e educação. No programa de hoje, nossa convidada é Sinara Bastos, psicóloga, facilitadora de aprendizagem corporativa e diretora de projetos da Pantarrey Consultoria. Possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e diversas formações na área de mentoria e treinamento. Grande entusiasta na busca pelo desenvolvimento do ser humano, da transformação dos ambientes e das relações de trabalho. Na prática, se baseia em estudos no campo da psicologia, administração, filosofia e sociologia, além de, claro, das diversas experiências vivenciadas em mais de 15 anos no mercado. Sinara, seja muito bem-vinda. É um prazer, Fernanda. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre um tema que você, inclusive, estava me contando, que escreveu um artigo recentemente, que são os 5 venenos na carreira e seus antídotos. É um tema muito importante para quem está nos ouvindo. Tem um pessoal da faculdade que está ainda na graduação, então acho muito legal a gente falar disso o quanto antes, né? Antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. Com certeza, sem dúvida. E aí, como é que foi para você a ideia de escrever isso? Você falou primeiro não foi um artigo, depois você transformou isso num artigo. Como é que foi a ideia e a repercussão dele? Bem. Bom, olha só, como eu tive à frente da área de carreiras, né, de uma faculdade durante quase 6 anos. Antes disso, eu fui gestora de outplacement, que é quando você orienta a pessoa num processo de recolocação. E também fui headhunter. Nessas 3 experiências, eu fui vendo, identificando alguns padrões de comportamentos que me pareciam nocivos para as carreiras das pessoas. E me parecia porque eu as ouvia, a gente trocava muito, né? Eu também me interagindo muito com o mercado de trabalho para entender sobre as demandas, né? Sobre o que era esperado, sobre os principais gaps. E aí no Carreira de A a Z, que foi um perfil que eu criei no Instagram na época, eu decidi colocar. Eu pensei, tem uns 5 venenos, tem umas coisas, acho que podem ser 5 venenos. E coloquei, publiquei. E aí comecei a compartilhar no LinkedIn também, o pessoal começou a curtir. E foi uma coisa que ficou, assim, foi essa experiência há um tempo atrás, ficou lá. E agora, recentemente, quando eu pensei em vir conversar com vocês no Pod Widen, eu pensei, poxa, vai ser legal retomar. E para isso, eu gosto, sempre que eu vou falar sobre um determinado tema, eu gosto de escrever antes. Uhum. E aí eu voltei, então, nos 5 venenos e publiquei um artigo no LinkedIn falando dos tais 5 venenos de novo. E aí foi super legal, porque teve uma repercussão ótima, mais uma vez. Então, assim, tá mais do que comprovado que esse é um assunto importantíssimo para a gente tratar aqui. Com certeza. Eu acho que o pessoal que está nos ouvindo está começando a ficar curioso. Quais são esses 5 venenos? Primeiro a gente fala sobre os venenos e depois a gente traz a cura. Isso aí, isso aí. Então, quais seriam? Você começou a observá-los assim por uma repetição? Você percebia que era um comportamento que vinha de diversas áreas? E aí você resolveu falar sobre isso. Você acha que se aplica a mais de um ramo? Sim, a todos. Aplica a todo ser humano que está no mercado de trabalho. Aliás, assim, são venenos da carreira, mas são venenos para a vida, se a gente pensar bem. Um deles seria, no caso, o sentimento de insegurança? Exatamente. E por quê, né? A insegurança, ela é, em certa medida, algo que nos protege, né? Como o medo. Poxa, não, peraí, deixa eu conhecer isso aqui melhor, né? Deixa eu entender melhor esse cenário, esse contexto. Deixa eu me conhecer bem para que eu possa dar esse passo, né? Então, a insegurança em si, se for só um pouquinho, ela calibra a autoconfiança para você não ficar cheio de soberba. Sim. Mas se você está inseguro... Então, assim, diante de desafios, é natural uma certa insegurança no início, né? Agora, se a insegurança continua, né, a gente começa a ter um sentimento de inapropriação
ou um sentimento de que a gente nunca está preparado, e isso pode prejudicar muito, né, os avanços na nossa carreira. E a gente, de fato, nunca vai se sentir totalmente preparado, né, para fazer algo. Pelo menos comigo é assim, não sei com você até hoje. A gente olha assim para a pessoa que tem tanta segurança falando, que entende tanto de carreiras. Você também tem suas inseguranças. Claro, claro. E é muito interessante, assim, porque teve situações, eu conversando com pessoas mais íntimas, falando dos meus medos, né, dos meus desafios. Aí já teve gente que falou assim, sim, mas você, poxa vida, eu não sou perfeita, não sou humana, né? E ser humano tem dúvidas, tem questionamentos, né? Quando a gente tem maturidade, porque se a pessoa não tem medo, se a pessoa diz que nunca se sente insegura, tem alguma coisa de errado, concorda? Eu concordo. Fazer com medo, eu acho que é a grande coragem, né? Exatamente, é isso aí. Mesmo sem se sentir tão segura. Mas você acha que existe algum segredo, alguma técnica para a gente ter mais segurança naquilo que a gente vai fazer? Então, vamos para o antídoto, né, da insegurança. A gente vai falar de um veneno e uma cura por vez. O principal antídoto é a autoconfiança. E, só que assim, né, pensa comigo, dá para ter autoconfiança sem ter autoconhecimento? Não. Impossível. Né? Porque é igual um vendedor tentar vender uma coisa que ele não conhece, já viu? Não vende. Agora, então, quando a gente desenvolve suficientemente o autoconhecimento, a gente percebe que a gente tem um monte de virtudes, um monte de valores, um monte de competências e que os nossos erros e as nossas dificuldades não diminuem nosso valor. Isso é autoconfiança. Né? Então, eu, de repente, diante de um determinado desafio, pensar assim, poxa, nossa, esse é um grande desafio, mas eu acredito que eu sou capaz, eu acredito que os medos, as dificuldades que eu tiver, eu vou encontrar pessoas que vão me ajudar, né? Sim. Eu vou me desenvolver, vou aprender novas coisas. Então, assim, para a gente superar a insegurança, né, é a autoconfiança. Perfeito. E um segundo veneno, que eu estou aqui com uma lista, na verdade, e perguntando para você também ao mesmo tempo, que aqui a gente aprende todo mundo junto. Isso aí. O segundo maior deles seria o medo da mudança. A gente está em constante medo de mudança, seja de novas tecnologias, de mudar de emprego, de carreira, de começar do zero, às vezes. Esse seria o segundo veneno da nossa carreira? O que acontece, né? Eu digo sempre que hoje, no mundo que a gente vive, a principal certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar. Sim. Na verdade, a única certeza, né? E aí, imagina como que é ter medo de mudança vivendo no mundo que a gente vive. Não dá. A gente tem que superar esse medo. Uhum. Só que tem muitas pessoas que têm medo da mudança. Nossa, eu vou te falar, assim, se eu fosse fazer de todo mundo que eu já conversei na vida sobre carreira, sobre gestão, sobre liderança, eu acredito que pelo menos 60% das pessoas, sendo muito boazinha, têm medo da mudança. E aí, qual que é a grande questão? O medo da mudança faz com que a gente, diante de um desafio, a gente recuse. A gente fala assim, não quero não, deixa pra lá. Não, tá bom, aqui tá quentinho aqui. Isso aqui tem até a ver com outro veneno que a gente vai falar mais depois. Mas então, assim, o medo da mudança é essa vontade de ficar sempre no mesmo lugar, fazendo do mesmo jeito. Então, a pessoa também não se desafia a pensar em novas maneiras, né, para fazer o que ela já faz. Em, de repente, aceitar uma nova tecnologia, como você bem colocou, em aceitar um novo colega, Sim. em aceitar um novo chefe, em mudar de empresa, de segmento de atuação, né? Eu não sei se a gente falaria, no caso de zona de conforto, como também um veneno, mas às vezes a zona de conforto não é confortável, né? Mas até o desconforto da zona de conforto, que é o que a gente já conhece, tipo, é o meu desconforto conhecido. Uhum. Não tá bom pra mim, mas eu tô apegada àquilo que eu já conheço. Tipo assim, talvez quando eu sair daqui tenha algo melhor, ou talvez não também, porque nem sempre a mudança é uma certeza de algo melhor, né? Mas parece que a gente se apega ao que já é conhecido. Isso. Sim, e assim, você tá certíssima, a zona de conforto não é confortável. As pessoas acham que é, porque elas, aparentemente, aquilo ali tá seguro, né? Só que até na zona de conforto a mudança pode vir e te dar uma rasteira. Porque imagina, você tá, por exemplo, eu estou trabalhando no segmento educacional, dando aula de uma determinada maneira. Eu vou ficar aqui, eu vou continuar aqui, porque eu vou continuar dando aula, eu vou continuar fazendo do jeito que eu faço, tá tudo bem. Só que aí vem sala de aula invertida, vem as novas tecnologias em sala de aula, vem a pandemia e te provoca dar aula online. E aí?
Então, é ilusão a gente achar que tem algum lugar em que a gente possa ficar na zona de conforto como se nada estivesse acontecendo ao nosso redor. Perfeito. Né? Esse enfrentamento, você acha que é o primeiro passo para... Eu não sei nem se eu uso mais esse termo zona de conforto, sabe? Eu acho ele, às vezes, até inapropriado hoje em dia, quando a gente vê que não existe conforto para quase ninguém. Mas esse enfrentamento é o que nos tira do óbvio, do que a gente já conhece. Talvez o enfrentamento ele seja o primeiro passo de uma carreira de sucesso, né? Com certeza. Porque, assim, sabe, eu quero até dar um exemplo. Uma vez eu estava orientando um aluno, ele era estagiário numa empresa, e aí ele estava me dizendo assim que ele estava ganhando muito pouco nesse estágio, e ele não percebia que ele estava aprendendo muito. Aí, então vamos embora, vamos procurar uma outra oportunidade para você. Ele começou, conseguiu, e aí ele foi aprovado em 2 vagas. A primeira era do lado da casa dele, e a bolsa era boa. E aí ele pensou, poxa, Sinara, eu acho que eu vou ficar nesse aqui, porque é do lado da minha casa e a bolsa de estágio é boa. Aí tinha uma outra, que a bolsa de estágio não era tão boa e era muito mais longe da casa dele. Aí, gente, eu até arrepio. Quando eu vi, ele primeiro me respondeu por e-mail, depois ele foi para a faculdade e foi conversar comigo. Mas aí ele, quando eu li o e-mail dele, gente, 19 anos ele tinha. Sinara, estou te mandando esse e-mail porque eu decidi ir para outra empresa, porque ela representa uma oportunidade de crescimento muito maior para mim. Eu vou ganhar pouco agora, mas eles já me disseram que dependendo do meu desempenho eu vou ganhar muito mais. Esse negócio de ficar trabalhando perto de casa, tá bom, pode ser bom, qualidade de vida e tal, mas assim, e o que eu posso experimentar depois que eu passar por esse desafio? Uhum. Então, é isso, né? É o que você está dizendo, assim, a gente ter a coragem de assumir esses desafios, entendendo que é só depois do desafio que a gente tem êxito, né? Assim, não existe sucesso fácil. Se fosse uma escolha sua, essa oportunidade fosse uma escolha sua, quais seriam os principais pesos que você colocaria na balança? Tipo assim, para a decisão de qual a melhor oportunidade, você acha que esse trabalho vai me desafiar mais, esse trabalho vai me trazer... Aqui a oportunidade de crescimento é muito maior. Como é que a gente olha para uma oportunidade e enxerga potencial nela? Bom, em primeiro lugar, é saber quais são os seus valores e o que é importante para você. Perfeito. Porque, por exemplo, Fernanda, na minha carreira, eu nunca consegui ficar quando eu não tinha mais desafio intelectual. E eu só percebi, porque a gente fica sempre assim, quais são os seus valores? Família, segurança, liberdade, beleza. São valores universais e importantes, que quase todo mundo tem, por isso são chamados de valores universais. Só que eu, Sinara, tenho valor que é o desenvolvimento contínuo, que é o desenvolvimento intelectual, o desafio intelectual. No caso desse aluno, né, para ele, um valor muito importante era o desenvolvimento da carreira dele, era ter prosperidade financeira. Só que pode ter alguém que numa decisão dessa pode falar assim, olha, entre ganhar mais agora e me desenvolver mais numa área Y que eu estou querendo me desenvolver, eu prefiro desenvolver nessa área. Uhum. Então, sempre a gente tem que ter muito isso em mente, assim, o que é que eu estou buscando? O que eu quero agora? E sabendo que isso pode mudar. Sim. Né? Então, por exemplo, agora, eu já me desafio intelectualmente absurdamente, agora eu quero muito dinheiro, cada vez mais. Então, assim, e tudo bem, né? Então, o peso agora vai ser quem vai me pagar mais. Então, para ser bem clara, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, o que é que você quer? O que você almeja? E aí pega as oportunidades que você tem e avalia. Né? E aí tem uma coisinha antiga da disciplina do coaching, né? Ganhos e perdas. Né? O que eu ganho se eu escolher essa opção? O que eu perco? O que eu ganho se eu escolher a outra? O que eu perco? E sempre, sabe, Fernanda, é a gente não parar de se questionar, de se conhecer, né? Acho que é esse o caminho. Me lembrou aquela frase da Alice, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, exatamente, né? Exatamente. Perfeito. Eu vou, dentro desse nosso tema do que a gente está conversando, vou chamar o nosso primeiro quadro, que no final tem uma pergunta que você pode me responder. Então, tá no ar mais um Aiden Explica.
Vida vicária é o terceiro veneno apontado pela Sinara, que é a atitude de alguém que vive de forma dependente do outro. Não é protagonista, não cuida da própria vida, ataca, difama, agride os outros e toma como seus os méritos alheios. Sinara, esse é mais um veneno. Qual seria o antídoto desse veneno? Esse aí é pesado, né? Não é? Então, o que acontece? As pessoas tendem a ficar numa luta, numa queda de braço, né? Eu preciso ser melhor que o outro, eu preciso competir com o outro, quando tudo que elas mais têm que fazer é descobrir a abundância dentro delas mesmas. Então, o antídoto para a vida vicária é você ter esse cuidado, sabe? De olhar para dentro de si mesmo e ser alguém que cria oportunidades, ao invés de ficar buscando oportunidade para todo lado. Então, assim, eu vou trabalhar com o outro, não às custas do outro, né? E para eu ter mérito, eu não preciso tirar o mérito do outro. Então, o principal antídoto que eu diria para a vida vicária é esse, assim, entenda que você é capaz de criar oportunidades, que você deve plantar sementes para que depois você seja capaz de colhê-las. E para você crescer, você não precisa diminuir o outro. A gente consegue falar qual é o oposto de vida vicária? É o protagonismo. É a pessoa se reconhecer como protagonista da própria história, ela ter uma vida autoral, né? Assim, eu estou aqui plantando, tomando decisões, arcando com os resultados das minhas decisões e assumindo o protagonismo mesmo, né? Ao invés de ficar, mas eu não fiz isso porque o fulano não fez aquilo. Mas também eu não tive oportunidade. Poxa, eu sei que tem situações gravíssimas, né, na vida das pessoas que podem justamente dificultar muito o acesso a inúmeras oportunidades. Sim. Mas quando a gente fala da vida vicária, é essa pessoa que não se coloca na própria vida como protagonista, sabe? Perfeito. E você acha que esses desafios, eles surgem para todas as pessoas? Desafios e oportunidades também. Uhum. Eles surgem para todas as pessoas ou só para aquelas que estão constantemente se desafiando, constantemente se renovando no mercado de trabalho? Sim, quem está buscando. Porque não adianta. Tem uma expressão que eu acho ótima. A pessoa está lá a sorte está batendo na porta e a pessoa está lá no quintal buscando o trevo de 4 folhas. Sabe? Não é? É isso. Verdade. A oportunidade existem, os desafios vão aumentando à medida que a gente vai se superando, né? E aí você acha que isso faz parte do processo de renovação do profissional? Ele está sempre estudando, vendo algo novo, se atualizando, porque essas pessoas que não fazem isso tendem a ficar para trás, não é isso? Isso. Olha só, quando eu me formei em psicologia, que tem séculos, eu queria trabalhar na área clínica e na área social. Foi isso que aconteceu. Só que aí, que nos primeiros anos foi legal, eu estava curtindo, mas aí de repente eu comecei a ficar insatisfeita. Eu quero viver outras experiências. Aí eu fiz a primeira formação em coaching em 2011. Quando eu dizia assim, isso é uma bobagem, eu não quero saber desse negócio, eles estão querendo ser psicólogos, mas eu falei, não, eu quero ver que história é essa, eu quero conhecer isso. Conheci, fiz a formação. Fiz a formação, consegui uma oportunidade para atuar na área de consultoria, como headhunter. Algo super inesperado, eu que estava vindo da área social. De lá, as oportunidades só foram abrindo, as coisas só foram acontecendo. Por quê? Porque eu estava no caminho, porque eu estava me preparando, Sim. porque eu estava buscando, né? Então, você está certíssima. Não é como se fosse uma receita, uma fórmula, né? É Não. algo que realmente você vai entender no caminho e aí você segue. E você está no caminho, aí você toma um capote, levanta, toma outro, levanta, né? É isso. Verdade. Sinara, qual seria, então, o quarto veneno? O quarto veneno é a estagnação. Tem muito a ver com tudo que a gente já isso que a gente está falando. Já falou a mesma coisa. Estamos bem alinhadas. Mas aí, Fernanda, sobre a estagnação, uma coisa que eu quero dar uma dica que é excelente foi o Marshall, que é um dos grandes coaches, aliás, o maior coach do mundo, na minha opinião. Ele escreveu vários livros, entre eles o Gatilho. Ele fala, até eu tive o prazer de ouvi-lo com Daniel Goleman num evento sobre inteligência emocional. Ele fala que ele estava numa determinada fase da carreira dele em que estava tudo assim muito, muito bom. Ele estava tendo resultados bons, ele era um cara reconhecido, valorizado. Só que ele estava numa conversa com um amigo, que ele também tem muito como seu mentor, e esse amigo virou para ele e falou assim: ô Marshall, eu acho que você está sacrificando o seu futuro no altar do hoje.
Olha essa frase, né? Aí o Marshall, mas o que você quer dizer com isso? Que, olha, eu valorizo muito onde você chegou, eu valorizo o profissional que você é, o mercado valoriza o profissional que você é, mas você está desperdiçando ainda potencial. Você pode muito mais do que isso. Então, assim, aí, de novo, eu até arrepio, porque eu tive várias pessoas ao longo da minha vida que me falaram isso, que me ajudaram a perceber quando eu estava quase ficando estagnada, numa situação aparentemente confortável. E aí, o que o Marshall fez? Ele começou a dar palestra pelo mundo inteiro, começou a ser cada vez melhor, um profissional cada vez mais competente, contribuir com cada vez mais pessoas. Porque, sabe, Fernanda, eu brinquei aqui, né? Agora eu quero muito dinheiro, mas assim, na vida, sempre o que eu mais quis foi ser uma influência positiva para as pessoas, sabe? Assim, foi as pessoas pararem e dizerem assim, nossa, Nara, você contribuiu com a minha vida, você fez diferença na minha vida. Eu sei que pode parecer clichê, mas é o que eu tenho no meu coração e eu acho que é o que a maioria de nós deve ter. Então, você querer ser mais, você querer crescer mais, implica em elevar os outros à medida que você cresce. Sim. Né? Que foi o que o Marshall fez. Legal isso que você falou, de elevar outras pessoas, além de você, né? Por que será que a gente tem isso de enxergar muito mais potencial no outro do que na gente? A tal da autoconfiança. E não é só não ter autoconfiança, é aquela coisa que a gente conversou no início do nosso papo aqui. Autoconhecimento é uma coisa que todo mundo diz que tem, mas, na verdade, sabe pouquíssimo sobre si mesmo. E aí a gente confia no outro, a gente acredita no outro, em primeiro lugar, na minha opinião, porque a gente não sabe tanto sobre a gente como a gente deveria, para que a gente tenha autoconfiança suficiente. Só que tem um outro grande gap na nossa história, como seres humanos, eu acredito, que é assim... Pensa na sua história. Talvez você possa ter tido uma história diferente, e que bom que tenha tido. Mas, de um modo geral, a gente mais recebe crítica ou elogio? Eu acho que elogios. Você recebe mais elogio? Pelo menos, publicamente, eu acho que elogios. Tá, mas na sua educação? Na educação, críticas. Porque o que acontece? Sabe quando você tira 8 na prova? Aí sua mãe fala, mas não fez nada mais do que sua obrigação. Sim, por que não foi 10? Sim. É claro que, assim, a minha mãe é uma querida, uma fofa. Ela foi sempre muito, muito acolhedora e me impulsionou muito. Sim. Mas, de um modo geral, a gente tende a criticar muito mais do que elogiar. Quando a pessoa acerta, ela não fez mais do que obrigação. Quando ela erra, poxa, olha, você foi errar. Isso é no mundo corporativo, isso é na vida pessoal. A gente precisa adotar um comportamento diferente, que é o de elogiar cada vez mais as pessoas. E entender que o erro faz parte. E que o que a gente só precisa é se comprometer de não errar mais na mesma coisa. E aí, seguir a vida com leveza. Porque aí o que acontece? A gente tende a achar sempre que o outro é melhor, porque a gente não aprendeu a se valorizar justamente por causa desses vícios todos. Às vezes, na questão da educação, de receber sempre muita crítica, mais crítica do que elogio. Às vezes, por causa daquela ideia do mindset fixo e do mindset de crescimento, que a Carol Dweck trouxe, né, no Mindset, que é um livro conhecidíssimo, eu acredito que muitos já devem ter ouvido falar. No mindset de crescimento, as pessoas acreditam que elas podem crescer, amadurecer, se transformar, evoluir. Elas sabem que o erro não as define. Agora, no mindset fixo, a gente fica se duvidando da gente o tempo todo. A gente erra e acha que a gente é um fracasso, uma fraude, porque a gente errou. Né? Então, eu acabei aprofundando aqui, porque acho que esse é um tema que merece muita nossa atenção. Mas é isso, principalmente assim, a nossa dificuldade de compreender o tanto de riqueza que tem dentro da gente e a gente não vê por causa dessas histórias todas. Perfeito. Acho que isso é muito importante a gente cultivar nas nossas crianças também, né? Para que a gente tenha adultos mais confiantes no futuro. Muito. Essa cultura que você falou de muito mais elogiar, acho que vem muito da nossa infância, né? A gente não joga uma bola e quebra uma coisa, briga. A gente tem muito medo de errar quando a gente é criança, porque parece que nada que a gente faz é tão legal, é tão responsável, justamente porque somos crianças, né? Sim. Existe algum... A pergunta é totalmente aberta aqui, mas existe algum estudo que fala sobre isso, sobre pais que
cuidam mais dessa autoestima da criança, ele se tornar um adulto mais confiante na carreira? A própria pesquisa da Carol Dweck no Mindset, que é esse livro é um livro que todos deveriam ler na vida. Pais que estão educando seus filhos, pessoas já crescidas que estão encontrando dificuldades na carreira. Porque essa coisa, o Mindset é um modelo mental, né? Sim. O modelo mental é um mapa que a gente vai criando para a gente lidar com os desafios diante da vida. Então, o que a gente aprendeu principalmente no passado? Que você tem que ser severo para educar a pessoa. Né? O líder era severo para educar os liderados. Só que aí a gente percebeu que o que faz as pessoas performarem bem é o amor e não a dor. A dor nos desafia a aprender melhor, né? a buscar mais, a se desenvolver mais, né? A aprender, sim. Só que é a experiência positiva que nos eleva muito mais. Então, aí, os pais têm trabalhado muito esse aspecto. E eu acho que a Carol Dweck é uma das grandes precursoras dessa ideia, de formar a pessoa mostrando para ela quão preciosa ela é, e não diminuindo. Que legal isso que você falou, de aprender através do amor, que a gente subestima muito o poder dele, né? Eu falo até para construções sociais mesmo, a gente fala muito de disciplina, de coragem, mas a gente esquece do poder do amor também na construção. Isso pode parecer brega, mas é extremamente importante. Então, brega e clichê, né? Porque a gente aprendeu sobre a história do amor romântico, né? E não é o amor, é o verbo. Sim. Eu publiquei recentemente um artigo no LinkedIn também falando sobre por que podemos falar sobre amor nas companhias. Aí, Fernanda, umas 3 pessoas compartilharam esse artigo e eu fiquei pensando assim, vamos ver como é que o pessoal vai reagir. Né? Por quê? Porque está todo mundo percebendo realmente, né, que o amor tem que ser a moeda. E que ele é revolucionário também, né? Bacana que você falou disso. Eu acredito que esse livro também vem como dica lá na frente, que a gente tem um momento dessa dica. E agora eu gostaria também de chamar o Dica Widen. Cuide da sua carreira. Geralmente, as pessoas não pensam muito em suas carreiras. A correria do dia a dia, os compromissos, fazem com que o tempo passe voando sem que a gente consiga parar para pensar e fazer planos. É isso mesmo, né, Sinara? Os profissionais, eles perdem a oportunidade de evoluir justamente por esse pensamento, por esse comportamento? Sim, é aquela coisa, né? Eu estava na correria, estou na correria, né? Assim, mas a gente precisa parar todos os dias, eu diria, para pensar. Eu até, uma coisa que eu aprendi, que eu ensino muito, é assim, toda noite, quando você for dormir, pensa, como foi o meu dia? O que foi bom e eu quero que continue repetindo? E o que não foi e eu quero que deixe de acontecer? Gente, isso é tão simples e tão transformador, sabe? E essa coisa da carreira, né, assim, com esse batidão da vida, as pessoas que têm filhos, que têm muitos compromissos, né, na vida como um todo, acabam indo nesse turbilhão, né, seguindo no rio da vida e não param para refletir. E aí, de repente, é o que eu digo, né, assim, é uma expressão, outro dia eu pensei sobre isso, foi um insight que eu tive. Sabe quando um dia você dormiu no ônibus e aí passou do ponto? Ou então já aconteceu comigo, eu entrei no avião, estava morta, dormi antes do avião decolar, acordei lá no destino com a moça me cutucando. Moça, chegou. Então, assim, isso acontece, né? Agora, e se eu dormir na minha vida e a vida passar e chegar lá na frente, eu acordar, o que vai acontecer? Eu vou estar num destino que não é o que eu queria, né? Eu vou estar vivendo uma coisa que eu não planejei, que foi só seguir o fluxo. Então, dormir na viagem? Ok, beleza, super legal. Acordar no destino? Excelente. Agora, dormir na viagem da vida? Não pode. E a carreira é isso, né? E como é que a gente pode fazer isso, que eu penso, de uma maneira saudável, para que isso não se torne uma cobrança, um peso? Tipo assim, todas as noites eu vou parar e pensar como é que tá a minha carreira. Isso pode se tornar algo frustrante também para as pessoas, né? Tipo, eu não estou conseguindo ir por esse caminho ideal. Existe o analisar e o se julgar, né? Eu acho que tem uma diferença nisso. Como é que a gente pode fazer isso da maneira mais saudável, sem que a gente não carregue peso por causa disso? Então, olha, mas essa coisa da noite, tá? Até deixa eu explicar melhor. É pensar sobre o seu dia. Sim. Não necessariamente, não totalmente vinculado à carreira. Porque, assim, a vida e a carreira são a mesma coisa, né?
A gente vai trabalhando e vai vivendo e a vida mistura com a carreira de uma forma inevitável. A reflexão dia a dia ajuda a gente a se conhecer melhor, a entender as coisas que estão acontecendo que são legais, né? Mas sem pressão nenhuma. Eu, inclusive, foi ótimo você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que a vida tem que ser leve, mesmo quando a gente está vivendo grandes desafios. Então, com cuidado, com autocompaixão, sabe? Com o entendimento de que a gente não tem êxito do dia para a noite, que a gente vai tropeçar demais, vai levantar, vai ter vezes que não vai dar vontade de levantar e a gente vai ter que levantar mesmo assim, né? Mas com muito cuidado, com muito carinho, né? Entendendo os tempos de cada coisa. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, e não é só das gerações mais jovens, sabe? Uhum. Todo mundo está muito ansioso. As pessoas querem resultado de tudo para ontem. E não é assim que a roda gira, né? Acontece de alguns poucos predestinados a, de repente, ai, nossa, olha só o fulano com 30 anos, com uma fortuna. Tá, acontece, mas não é a regra. É a grande exceção, na verdade. Exatamente. Né? Então, assim, foi bom você ter tocado nisso mais uma vez, porque a gente tem que ter esse cuidado de entender que a vida é um processo. E vai ter um monte de tropicão, vai ter um monte de desafios e um monte de alegrias, né? Perfeito. É muito particular a vida, né? Uhum. E são várias coisas que a gente não sabe a respeito da vida do outro para que ele esteja naquele lugar. Como o outro também não sabe da nossa vida para que a gente esteja onde a gente está. Exatamente. Perfeito, Sinara. O quinto ponto, esse aqui me interessa demais, que é o quinto veneno, que seria o ego. Uhum. Como é que ele compromete e atrapalha a nossa, não só a nossa carreira, a nossa vida. Vale para tudo, né? Sim. Então, essa questão do ego é muito interessante, porque tem até um outro livro, depois eu vou voltar e vou citar, mas chama o Fator Ego. Nele ele fala como o nosso ego pode ser nosso maior aliado ou nosso maior inimigo. E aqui a gente está falando como veneno, né? Sim. Que é a pessoa ficar se comparando o tempo todo, ficar se colocando acima dos outros a todo momento. Ela não entender que a ideia dela não é ela. Então, quando ela coloca uma ideia na mesa, essa ideia tem que ser discutida para entender se ela é realmente a solução para aquela questão que está sendo ali trabalhada, né? E aí, se a pessoa age dessa forma, eu sou a minha ideia, então se alguém for contra a minha ideia, está contra mim, né? Isso tudo é muito nocivo, é muito prejudicial. Primeiro, porque quando eu me comparo com o outro, eu sempre vou ser ou injusta comigo ou injusta com o outro. Perfeito. Porque como você estava trazendo agora, cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada, cada um é um, né? E aí uma outra coisa também do ego é que aí a pessoa ela não colabora, ela não compartilha, porque ela está sempre competindo, o ego inflado, né? Ela está sempre competindo, ela está sempre querendo saber quem é o melhor, e se ela for o melhor, melhor ainda, né? Agora, as pessoas que têm autoconfiança, autoconhecimento suficiente, né? Elas lidam com as outras como parceiros de vida. Então, aí eu já estou falando do antídoto, né? Que é a humildade. Porque quando a gente tem humildade, a gente percebe o valor de cada um. E a gente entende que está todo mundo nessa batalha da vida aqui. Aliás, batalha não. Tem uma... No Jogos Finitos e Infinitos, do Carce, ele que é um filósofo americano, se não me engano, ele fala sobre os jogos da vida. Então, tem os jogos finitos e os jogos infinitos. Nos jogos infinitos, a gente joga para poder continuar jogando. E eu acho que quando a gente está falando do ego no trabalho, né, na vida, é isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que jogar com os outros como grupo, como time, para que a gente evolua, para que a gente cresça juntos. Agora, os jogos finitos são os jogos que a gente joga para ganhar ou perder. Então, por exemplo, se eu for correr uma maratona, eu quero ganhar, eu jogo para ganhar. Se eu for jogar War, eu jogo para ganhar. É um jogo antigo da minha época. Acho que eu nem sei se o pessoal joga. Você joga? Jogo então tá bom. Então, assim, esses jogos a gente joga para ganhar. Agora, o jogo da vida é um jogo infinito para jogar para sempre, né? E então, para sempre até chegar o nosso dia, né? E que o conceito de vencer também é muito relativo, né? Uhum. Legal demais você falar isso. Sinara, a gente tá quase chegando no final do nosso episódio. Tem uma pergunta que eu quero fazer antes da gente entrar no nosso quadro final, que é: você é considerada uma inspiradora de pessoas?
E aí eu acho que é um grande desafio se manter sempre inspirada. E como é que a gente, além de se manter inspirado, como é que a gente inspira outras pessoas também na nossa trajetória? Então, foi legal você ter falado isso, que essa ideia de inspiradora de pessoas veio lá da minha experiência no IBMEC. Os alunos saíam de alguns eventos que eu fazia com eles, e aí eles falavam, ai, Sinara, tô inspirado. Aí eu falei, pô, gente, eu acho que eu sou uma inspiradora de pessoas, então. E esse título fui eu que me dei depois de tanto eles falarem, sabe? E aí eu até foi legal você ter perguntado como, porque eu só comecei a inspirar as pessoas depois que eu estava me sentindo inspirada. Então, não dá para a gente inspirar ninguém se a gente não estiver inspirado. E a gente só se inspira vivendo alguma coisa que a gente ama, né? Então, assim, todo mundo que você já encontrou um dia no trabalho e que você achou que a pessoa tinha uma energia boa, que a pessoa estava engajada, que ela estava feliz, ela está inspirando alguém. Uhum. Então, assim, eu acho que a inspiração é sempre a gente saber o que faz o nosso coração vibrar. Né? Assim, se o seu coração estiver vibrando ali, você vai influenciar, você vai inspirar. Né? Eu acho que é simples, complicado. Complexo ao mesmo tempo. Porque assim, né, quando eu te contei, quando eu estava lá na minha época na psicologia social, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Assim, provavelmente eu fiz a diferença na vida de algumas pessoas. Mas foi só quando eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento humano que essa coisa me transborda, assim, que eu estou conversando, eu arrepio, que aí, às vezes, eu falo alguma coisa e eu falo, nossa, é isso mesmo, sabe? Eu mesma, é como se eu ficasse conversando comigo mesma, sabe? Faço direto isso aí. Então, é isso. Da gente descobrir Chama de chamado propósito? Pode chamar de propósito? Claro, com certeza. Assim, para que eu... E propósito, acabou que ficou uma palavra desgastada, né? Sim. Uma ideia desgastada. Mas, no fim, é assim... Quando eu acordo de manhã, eu acordo para quê? Para fazer isso. Né? Então, E os japoneses têm uma forma legal eles chamam de Ikigai, né? E aí eles têm um videozinho no YouTube. Se vocês procurarem Ikigai no YouTube, é só procurar. Vocês vão encontrar esse vídeo. E eles vão falando do dia a dia da vida deles, do que os deixa felizes, do que faz a vida ter sentido, significado, né? É isso. Quando você encontra isso, necessariamente você vai influenciar e inspirar os outros. E o que também não quer dizer que vai ser um conto de fadas, mas vai ser muito mais fácil. Não. E, aliás, muito bem lembrado, Fernanda. Isso é ótimo. Não é fácil, nada, não tem escolha fácil na vida. Há 2 anos atrás, eu decidi sair de um lugar que eu amava trabalhar, mas eu queria fundar a minha empresa e trabalhar com a minha empresa e acessar outras pessoas, outros lugares. É fácil? Não é. Eu tomo muita porrada. Só que você toma porrada quando você está investido numa atividade que te energiza, né? Que alegra o seu coração. Aí, tudo bem, pode vir porrada, que eu vou em frente. É mais fácil levantar, né? Isso aí. Perfeito. Sinara, o nosso quadro, para encerrar o nosso episódio, é sobre a sua trajetória na faculdade. Você lembra dos seus tempos de faculdade? Lembro demais. Você era aquela aluna que sempre se preparava antes para as provas, ou deixava para estudar um dia anterior, contava com a sorte, rezava, tinha algum tipo de ritual? Eu era muito Caxias. Na faculdade, antes eu não era não, mas na faculdade eu era muito estudiosa e eu tinha que trabalhar muito, então assim, sempre que eu podia eu estudava antes. Nessa época, eu dormia no cinema, para você ter uma ideia de tão Caxias que eu era. Caramba, e aí, era pontual? Ou deixava isso passar também? Não, pontual. Extremamente pontual. Muito cuidadosa. Você preferia as aulas práticas ou teóricas? Eu sempre gostei das duas, mas eu estava me lembrando recentemente que a coisa mais maravilhosa foi a primeira aula de neuroanatomia, de pegar o cérebro na mão. Essa prática foi incrível. Inesquecível também, né? Uhum. Tiveram outras também durante sua faculdade? Olha, sabe o que é legal lembrar? Eu tive 2 fases na faculdade. A primeira, que eu sou assim, estudiosa, Caxias, mas eu também adoro um barzinho e sair com os amigos. Então, imagina quando eu tinha 20 anos, né? Então, a primeira era assim, vamos pro barzinho, vamos estudar, vamos trabalhar. Então, eu fazia de tudo. Para equilibrar.
Mas na outra fase, na segunda fase, aí eu fiquei a Super Caxias. Aí eu só queria saber da faculdade. Às vezes existe essa mudança também, né? Do ensino médio para a faculdade. Até a escola a gente foi um personagem, depois a gente incorpora outro. É verdade. E por quê? Porque a gente escolheu o que a gente queria. Verdade. A faculdade pesa muito mais, né? É. Parece que você escolheu realmente o caminho. Talvez até lá na frente você encontre outros. E tá tudo bem, né, gente? Muda de ideia, muda de curso, isso tudo acontece muito, não tem problema nenhum. Sinara, por fim, eu queria que você deixasse alguma dica de conteúdo, de material, de página, para o pessoal seguir. O que você achar que vai agregar quem está nos ouvindo, fica à vontade. Olha, eu acho assim, tudo que diz respeito ao desenvolvimento humano é muito rico. Eu acho que ler é sensacional, fundamental. Podcast é legal também, né? Pega 3 principais que você curta. O Podwiden. Eu tenho a minha newsletter no LinkedIn, na qual eu trabalho o desenvolvimento de liderança e também o desenvolvimento como um todo. Os livros que eu indiquei, esse Mindset da Carol Dweck é muito legal. O Fator Ego é legal também. Eu posso, inclusive, depois mandar uma lista para vocês de vários outros. Perfeito. E esses são os principais. Qual é o livro que você citou durante a nossa conversa? Do Mindset? O Mindset é o da Carol Dweck. Ele chama Mindset mesmo. Perfeito. Sinara, muito obrigada, viu? Eu acredito que agora o pessoal está muito mais crítico com a própria carreira, com a própria vida, vai olhar para si com essa autocrítica, digamos assim, e tentar evoluir cada dia mais. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada, Fernanda. Todo meu. E você aí, já tinha percebido esses venenos? Depois desse episódio, com certeza, você tem um antídoto para vencer todos eles. Se gostou desse conteúdo, então aproveite e segue a gente lá no YouTube da Widen, no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Também tem muito conteúdo e cortes lá no nosso Instagram, @WidenOficial, e no TikTok, widen.oficial. Obrigada por sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio para continuar ampliando suas possibilidades e compartilhando conhecimento.